Estudo da obra intitulada Quetzalcoatl. Distintos cavalheiros, distintas damas, secretário-geral da Juventude Revolucionária a todos agradecidos por terem se reunido esta noite, para a palestra que vamos realizar. Propomos-nos a estudar, a comentar, a obra do cidadão-presidente José Lopes Portillo, intitulada Quetzalcoatl. Será um comentário breve, posto que o tempo pesa sempre sobre nós como um verdugo, e ademais todos vocês anelam quanto antes dirigir-se às suas respectivas casas. Começa a obra do senhor presidente falando-nos do senhor Quetzalcoatl, daquele barco estranho em que esta serpente, como se lhe chamava, havia arribado às costas de nosso sagrado país, México. Inquestionavelmente, é muito poética a obra do senhor Lopes Portillo. Nos recorda esse mar embravecido e ao grande místico político Quetzalcoatl. Parece qual se fosse Quetzalcoatl um náufrago que arribasse a estas costas atraído pelo acaso. Um garoto se aproxima, e com grande assombro o contempla. Homem de tez branca Quetzalcoatl, de longa barba negra e impecável, olhos azuis, nariz reta, orelha pequena e recolhida, corpo hercúleo, como nos o descreve o senhor presidente, arrojado nestas praias de México. O garoto o fere com um pau, sabe que é uma serpente, e de imediato se dirige ao povo para informar a todos sobre o achado. O povo vem todo unido a contemplar aquela estranha serpe emplumada, magnífico símbolo do que haveria de ser mais tarde o ideal mexicano. Este Quetzalcoatl parece dormir na areia, se acha como inconsciente, e todos, em verdade, se sentem emocionados. Interroga-se e guarda silêncio, ao fim, o povo se retira estranhado. Logo, mirando ao firmamento, exclama o místico e simbólico: sou mar, sou rio, sou céu, e não sei sequer onde estou. Ao fim, se logra que Seacatu se encarregue daquele homem extraordinário. Parece que Seacatu logrou conseguir sua amizade e o levou a uma caverna solitária, e o manteve lá durante um ano, exatamente. Mas o povo, ao fim, impaciente, reclamou a Seacatu: o que fizeste da serpente, onde está? A escondeste, a deixaste para ti mesmo? Seacatu respondeu: não, a escondi. Quis a serpente estar oculta, mas podem vir vocês comigo. E apresentou Seacatu a serpente emplumada ante os toltecas. Magnífico panorama o que apresenta aquele mar enfurecido, aquela oleada golpeando incessantemente a praia, aquele povo tão maravilhoso, e Quetzalcoatl com eles. Obviamente, Quetzalcoatl resplandece como um Hércules grego, ou como Sansão da hebraica Bíblia, sempre heróico, sempre triunfante, sempre rebelde como os heróis de Rabelais, nada de fraquezas, assim é Quetzalcoatl. Avança penosamente o grande homem, e alguns sacerdotes, 5 entre eles, tratam de detê-lo em seu caminho, travase luta mortal entre todos e aquele Hércules mexicano, e ao fim, Quetzalcoatl, em tremenda batalha da morte a todos os 5 sacerdotes, o povo o respeita, porque se havia imposto com um poder extraordinário e aproximando-se lhe interrogam: quem és? Não te conhecemos. Venho a dar e não a pedir, mas, o que é o que podes nos dar? Chegas e já queres mandar? Não sabemos nem sequer quem és, sou Quetzalcoatl, a serpente emplumada. Assim responde aquele personagem da mitologia mexicana. Sucedem fatos interessantes, acontecimentos magníficos, nesses precisos momentos em que Quetzalcoatl se apresenta ante os toltecas, trazem os sacerdotes a um réu condenado à morte, Quetzalcoatl o defende extraordinariamente, e aquele réu é salvo da horrível parca. Quetzalcoatl ensinou aos toltecas todas as artes, lhes ensinou a cultivar a terra, a semear o algodão e o milho, os instruiu com a ciência da matemática e da astronomia, os civilizou em grande maneira. Adorou-lhe como a um Deus, apesar de ele reconhecer sua própria humanidade, apesar de ele não se sentir onipotente, nem poderoso, nem senhor dos vivos, nem dos mortos. O povo soube agradecer-lhe o ensino político. Tenhas em conta que Quetzalcoatl levantou a poderosa civilização dos toltecas, tenhas em conta que eles, que nunca haviam cultivado a terra, aprenderam a semear o milho e o algodão, e muitos outros frutos e verduras que foram necessários para a alimentação. Pensava Quetzalcoatl não somente nos toltecas na longínqua Tulé, senão também em todas as tribos da América. Ele amava a humanidade, entranhadamente, e queria,
em realidade de verdade, fazer organizações sociais perfeitas, era revolucionário, no sentido mais completo da palavra. Por tal motivo, o Quetzalcóatl, de Lopes Portillo, nosso grande presidente, é um símbolo vivente de uma cultura social extraordinária que deve desenvolver-se em nosso tempo, para bem de toda a humanidade sofredora. A doutrina quetzalcoatliana não admite a miséria, a fome, a ignorância, as enfermidades, a desolação. A doutrina de Quetzalcóatl quer equidade e justiça distributiva. A cultura quetzalcoatliana, ao estilo da antiga sapiência de um Platão, em sua República, considera que não pode haver verdadeira democracia enquanto existir na República um só homem com fome, ou miséria e ignorância. O priísmo faz eco dessa doutrina quando luta por um nível de vida superior, quando labuta por acabar com essas lutas que existem entre o capital e o trabalho, quando em verdade se propõe estabelecer justiça em todas as camadas sociais. Quetzalcóatl, desde o ponto de vista filosófico, ou diria mais bem mitológico, é o logos platônico no México, é o demilgo grego, em todo o território nacional, é verdadeiramente um Cristus ou um Vishu, como potência criadora, por trás de todos os fenômenos físicos e químicos da natureza e do cosmos. Obviamente, a mecânica cósmica implica inteligências ativas. Não seria possível conceber a mecânica do universo, sem princípios inteligentes capazes de criá-la e de torná-la novamente a criar. Quetzalcóatl, o Quetzalcóatl de Lopes Portillo, o Quetzalcóatl do Antigo México, é, em realidade de verdade, aquilo que sempre tem sido, é e será. É a vida que palpita em cada átomo, como palpita em cada sol, é a inteligência universal expressando-se dentro da maquinaria mesma do cosmos. Quetzalcóatl não é, certamente, um personagem antropomórfico, é mais bem a inteligência cósmica. Bem sabemos nós que a inteligência é uma constante universal e que se expressa em tudo o criado. Se observamos nós um formigueiro, veremos ali inteligência. Se observamos as aves no céu, veremos ali inteligência. Se observamos aos peixes que se deslizam entre as ondas borrascosas do ponto, veremos os princípios da inteligência. Assim que, Quetzalcóatl, é a mesmíssima inteligência do universo expressando-se magnificamente em cada flor, em cada rio, no furor do mar e no furacão. E o que diríamos nós sobre Seacatu? Recordemos, claramente, que era o gêmeo de Quetzalcóatl, assim o expressa nosso ilustre mandatário Lopes Portillo. Seacatu incinerandose, queimandose para atrair os princípios espirituais de Quetzalcóatl, Seacatu fazendo acender uma fogueira para queimar-se nela, inquestionavelmente, nos está indicando algo transcendental que bem vale a pena conhecer. Dizia-se nos tempos antigos que o mistério das almas gêmeas é o mistério mais grande do amor. Também se tem dito que, quando um homem encontra sua alma gêmea na mulher, é ditoso em grande maneira. Ao falar de almas gêmeas e do amor diremos que este começa com um lampejo de simpatia, se substantifica com a força do carinho, e se sintetiza em adoração. Um matrimônio perfeito é a união de dois seres, um que ama mais, outro que ama melhor. O amor é a melhor religião acessível. Que nossos princípios inteligentes podem expressar-se em uma pessoa do sexo oposto, não é um dogma, nem uma superstição. Certamente, encontramos às vezes na mulher amada, a alma gêmea. E o que diremos, nós, daquela pirâmide majestosa que Quetzalcóatl fez levantar na terra sagrada dos toltecas? Certamente, os xiximecas cativos houveram de trabalhar intensamente para construir aquela grande pirâmide. Mas, Quetzalcóatl, que havia lutado com eles, havia querido civilizá-los, havia-se ido com algum pequeno séquito de servidores à montanha, entretanto, eles não o compreenderam, antes bem, o feriram de morte. Não faltavam homens de guerra na terra sagrada dos toltecas, e os xiximecas vencidos houveram de trabalhar intensamente na pirâmide. Com que objetivo se construiu aquela pirâmide? Poderiam, acaso, os modernos, os supercivilizados desta época conhecer os mistérios sacros das antigas pirâmides do México? Creem vocês, acaso, que os sábios de Anárraco ou os teotihuacanos, ou os toltecas, levantariam pirâmides unicamente, para que um grupo de homens se subisse nelas? Obviamente, tem que haver motivos transcendentais que vocês desconhecem, que obrigaram a nossos antepassados de Anárraco, e aos toltecas e artistas, etc., a levantar pirâmides. E é que existiram conhecimentos transcendentais nos antigos tempos, que nós,
os gnósticos, estamos investigando. Não há dúvida, meus amigos, de que nos códices sagrados de nossos antepassados se achem latentes grandiosos conhecimentos, que hoje em dia, as universidades, desconhecem totalmente. Não há dúvida de que a sabedoria quetzalcoatlutiana, como de um rio de ouro, corre sob as selvas espessas do sol. Não há dúvida de que o resplendor da sabedoria quetzalcoatlutiana brilhou um dia como as estrelas no firmamento. Então, por aqui, por estas terras, não haviam chegado ainda os conquistadores espanhóis. Respeitava-se toda a vida e possuíamos uma organização política perfeita que nem sequer suspeitam, remotamente, os estudantes de direito, hoje, por esta época. E é que a sabedoria de Quetzalcoatl não é somente religiosa como muitos o supõem, é também política, econômica, etc. Se alguma vez houve verdadeira justiça distributiva no México, foi na época aquela de Quetzalcoatl, a ordem maravilhosa de Anáhuac. A vida social como aquela época estava organizada, é toda já, um ideal para nós. Por estes tempos estamos muito longe de alcançar a perfeição na via política, mas os sábios de Anáhuac, os sábios toltecas, os sábios das pirâmides antigas de Teotihuacan ensinaram, em verdade, a gente, a viver sabiamente dentro de uma ordem política extraordinária. Agora nos toca a nós fazer uma verdadeira revolução social, com o propósito de alcançar, um dia, ainda que seja, a semelhança da ordem política do Antigo México. Se julgam erradamente aos antigos, se diz que adoravam ídolos, se lhes qualifica de perversos, é por ignorância. México tem tido e terá sempre sapiência e civilização, não somente para si mesmo, senão para outros povos. Há tradições muito antigas nas quais se assegura, de forma enfática, que os fenícios, em sua época, navegando através do borrascoso oceano chegaram até as terras do México. E foi daqui, destas senhoriais terras, onde se levaram as madeiras para edificar o Templo de Jerusalém. Amigos, quero que vocês entendam que México é uma terra arcaica muito sagrada. Quando ainda não havia surgido a América do Sul, quando permanecia fundada entre o fundo do oceano, quando a América Central não havia aparecido no mapa, México já existia. Quando o Canadá e o Alasca, e os Estados Unidos não haviam brotado ainda de entre os fundos abismais do oceano, México já existia. Quando a terra dos braquicéfalos, que ia desde o Estreito de Bering pela Sibéria até a Rússia, e a Alemanha, e a França não haviam saído de entre o fundo tenebroso do mar, México já existia. Assim que, em realidade de verdade, México é arcaico em 100%. Quando ainda a África meridional e ocidental não havia brotado de entre as ondas tremendas do oceano, México já existia. Aqui, sob as camadas subterrâneas, existem civilizações extraordinárias que a maior parte dos arqueólogos e antropólogos modernos ainda não suspeitam. Assim, pois, aqui tivemos culturas poderosas, e os espanhóis não têm nada que nos ensinar. Ao vir, pois, eles, por estas terras, a destruir nossos sagrados monolitos, e nossos templos e nossas pirâmides, e nossos oratórios, cometeram um crime horrível. Eles, em vez de vir por estas terras em som de destruição, haviam de vir a civilizar-se. Daqui poderiam ter levado tesouros de sapiência extraordinária, às sociedades caducas da velha Europa. Assim, queridos amigos, a construção de uma pirâmide, dirigida por Quetzalcoatl, ou de todas as pirâmides que temos aqui, em nosso augusto e sagrado país, não é só um capricho. Nem se fizeram para que 4 ou 5 líderes se subissem com o propósito de utilizá-las como tribunas, não, amigos. Nessas pirâmides está a sapiência antiga, os conhecimentos que vocês desconhecem e que um dia serão conhecidos, à medida que nós, os gnósticos, achemos tais conhecimentos. Temos escrito algumas obras, aí temos nós ainda a Doutrina Secreta de Anáhuac, livro que pus em circulação. Esta e outras, em realidade de verdade, se coordenam muito bem com a obra de nosso Senhor Presidente, e com aquela outra obra, maravilhosa também, de Bustamante que é, pois, muito conhecida como O Caminho, ou como O Destino do Continente. Assim, queridos amigos, encontramo-nos nós ante fatos verdadeiramente sensacionais. Se os cativos xiximecas se viram obrigados a trabalhar, é porque o mereciam. Bem sabemos que eles haviam ferido a Quetzalcoatl de morte, eles não haviam querido civilização, que andavam livres como as aves na montanha, vivendo simplesmente como canibais. Quando Quetzalcoatl quis civilizá-los responderam com a flecha, e com a lança,
e com a diatribe, e com o insulto que lacera, por tais motivos, mereciam certamente seu castigo. E a respeito daquela seca? Bem sabemos que por aqueles dias houve uma grande seca, que ia arruinando completamente Tula. Então, o algodão se secou, o milho já não pôde surgir, perderam-se as colheitas, e a fome ameaçava por todas as partes. Exigiu Zele, pediu-se a Quetzalcoatl que fizesse chover. Aquele místico estranho, com sua cintura muito bem cingida por uma corda, aquele homem de braços heróicos, aquele rosto cetrino, terrivelmente divino, subiu a pirâmide. E segundo nos relata nosso senhor presidente, permaneceu mais de 20 dias em jejum, sem comer nem beber. Dizem as tradições, e assim o confirma nosso primeiro mandatário, que chorava incessantemente aos deuses santos, e que estava disposto a morrer de fome se não chovesse, e a realidade foi que um tremendo aguaceiro inundou a terra sagrada dos toltecas. E embora muitos de vocês riam e o tomem simplesmente como questão de superstição, o homem tinha fé em sua mística, e choveu. Nos momentos em que falo isto, lembrou-me daquela escultura que temos no Museu de Antropologia. O famoso Tlaloc estava por ali, atirado entre a lama de um povoado, e no entanto, foi trazido porque se necessitava para o museu. E foi trazido em vários caminhões muito bem coordenados. Quando entrou na cidade desatou-se tremenda chuva. Por aqueles dias, os jornalistas riram de verdade, diziam, Tlaloc fez chover, Tlaloc traz chuva. Bem, que riam, a coisa não é mera coincidência, amigos, porque nossos antepassados não são esses idólatras que creem os supercivilizados vindos da Europa. Eles tiveram conhecimentos cosmológicos, e sabiam muito bem qual é a relação que existe entre a psique humana e certas forças da natureza. Se adoraram aos deuses santos, como dizem os antigos livros, é porque, disposto a morrer-se de fome se não caísse água dos céus, é algo verdadeiramente extraordinário, formidável, é algo que desafia o materialismo de todos os tempos, algo que se apresenta e que tem apresentado o Sr. Lopes Portillo, ante o veredito solene da consciência pública. Sobre o regresso de Tezcatlipoca, certamente foi pouco fatal. Esse aspecto negativo que sempre existe em todas as coisas, esse aspecto fatal da natureza, tinha que regressar para marcar o fim de uma poderosa civilização. E me vem à memória aqueles instantes solenes em que os habitantes da antiga Tula, apresentando-se ante Quetzalcoatl lhe dizem, Senhor, Tula se acaba, Tula se acaba. Quetzalcoatl responde, eu também me acabo, a serpente morde a própria cauda. Mas faça algo, senhor, porque Tula se acaba. Regressou Tezcatlipoca. E veio aquele momento que cometeu Quetzalcoatl o erro de embebedar-se com o pulque, delícia de todos os tempos que serviu como vinho abaco, bebida mexicana e muito mexicana, ainda que a outros não lhes agrade, que alegrou corações e não pôde menos que alegrar também a Quetzalcoatl, aquele herói solar. O grave foi que os inimigos, postos de acordo, o exibiram ante o povo, e o resultado de semelhante escárnio foi terrível. As multidões se rebelaram contra Quetzalcoatl. Havia desmerecido por umas poucas taças de vinho, valha-me Deus e Santa Maria. Como disseram os gachupines, e veio, como consequência ou corolário, o terrível êxodo. Sai Quetzalcoatl da longínqua Tula, abandona as calçadas daquela grande cidade, chega até a desembocadura, até o mar, e é então quando lança suas tremendas profecias, os deuses se converteram em demônios. Grita Quetzalcoatl com todas as forças de sua alma, os reis em escravos, e os escravos em nada. Virão homens brancos e barbados, do outro lado do mar, que nos escravizarão e nos destruirão, referindo-se aos espanhóis. Eu me vou em uma embarcação, voltarei mais tarde, em outro tempo, porque o sol se vai ocultar, ocultar-se-á o sol dos toltecas e se afundará nele Mictlán, mas um dia voltarei. Contam as lendas, e diz nosso presidente Lopes Portillo, que Quetzalcoatl fez construir uma cruz, que a colocou em uma jangada e que foi atado a tal cruz, e ao fim, a jangada foi levada pelas ondas, longe muito longe, através do proceloso mar. Me vêm à memória as andorinhas, aquelas de Becker, essas andorinhas que foram pelos mares ignotos para jamais voltar. No entanto, penso que Quetzalcoatl deve vir algum dia em nosso coração. Não o aguardaremos em carne e osso, mas sim o aguardamos aqui, dentro, no fundo de nossa alma. Quetzalcoatl,
em realidade de verdade, é o Logos, a inteligência criadora do universo. Antes de que o universo existisse existia a serpente emplumada, essa que se retorcia maravilhosamente no Meiocan, assim dizem os antigos livros de Anahak. Amigos, a antropologia esotérica gnóstica é extraordinária. A obra de Lopes Portillo resplandece, hoje em dia, como o sol. Muitos são os que leram tal livro, poucos os que o compreenderam. Quetzalcóatl é o símbolo da união vivente de todo o México, o símbolo das organizações políticas do item estudante. É a mesma essência, tenho entendido, ainda que não seja sua forma. A pergunta é neste sentido, em que medida este pensamento místico de inteligência universal influi, a seu juízo, na personalidade do licenciado José Lopes Portillo? Isto é, essa dualidade entre o que rasteja e o que voa, entre o pensamento universal e a atividade prática concreta, como influía em sua atividade cotidiana como dirigente nacional, a seu juízo? A segunda pergunta está relacionada, no que diz respeito à referência que o senhor fazia sobre o que eram as civilizações antigas e suas grandes manifestações. Tenho entendido que há algumas correntes que manifestam que muitas destas correntes universais do pensamento têm uma origem extraterrestre, e que existem provas na pirâmide do Egito, no Planalto do Cusco, Peru, inclusive em algumas manifestações da civilização maia. A segunda pergunta é no sentido: o que o senhor pensa sobre possíveis civilizações extraterrestres? Item mestre. Com o maior prazer vou responder a essas duas perguntas. Inquestionavelmente, estou de acordo com o conceito seu, sobre o aspecto digamos místico-crístico citado, no qual se guarda certa paralela ou similitude, entre o Quetzalcóatl mexicano, o Cristo hebraico, o Vishu indostânico, o Osíris egípcio, o Fuji chinês, etc. Não há dúvida que, se estudamos em detalhe toda a tradição quetzalcoatltiana, encontramos o mesmo drama cósmico dos 4 evangelhos hebraicos, ou o mesmo drama de Krishna na Índia, ou o mesmo drama de Fuji na China. Então, obviamente, Quetzalcóatl vem a ser a vivíssima expressão do Logos platônico, do demiurgo grego, do Osíris egípcio. Da forma como age influído sobre o primeiro mandatário de nosso país, Lopes Portillo, tenho que esclarecer que nosso presidente, inquestionavelmente, tomou a Quetzalcóatl como um fator humano e solar. Desde o ponto de vista solar, indubitavelmente, Quetzalcóatl, que representa o ideal mexicano em todos os seus aspectos, a inteligência divinal de nossos antigos, só intuída agora pelos que estudam as antigas ciências, influir sobre a mentalidade de nosso presidente, devido ao coração cheio de anelos, do primeiro mandatário. Ele quis, em verdade, um México sublime, inefável, um México onde não existam divisões políticas, um México onde se estabeleça a justiça distributiva, um México onde não existam conflitos entre o capital e o trabalho. Que melhor ideal teríamos para isso que a figura simbólica de um Quetzalcóatl? Indubitavelmente, nesse sentido, nosso primeiro mandatário não pôde ter escolhido um símbolo melhor, um símbolo solar, um símbolo humano, um símbolo social, político extraordinário. A obra de Lopes Portillo é diamantina em 100%, esse livro de Lopes Portillo, escrito em estilo poético, realmente, dificilmente superado por qualquer outro escritor, resplandece hoje em dia não somente aqui, em nosso país, senão em outros países do mundo. Não somente é um modelo de sapiência, senão também, em verdade, um modelo de literatura. Mas vivamos o importante, a questão social, política do México Sagrado, essa é minha resposta à primeira pergunta. A segunda, repita por favor. Item estudante. Sim, foi em relação com as civilizações antigas, de civilização, em algum lugar do mundo de civilizações muito, muito avançadas e há quem assegure que tem origem extraterrestre, inclusive, há versões esparsas sobre a possível origem extraterrestre de Quetzalcóatl. Item mestre. Bem, em nome da verdade, temos de dizer, aceitando a teoria aquela da pluralidade dos mundos habitados, que se em nosso planeta Terra temos uma civilização, devem existir outras no cosmos. O importante para nós, em verdade, é conhecer nosso mundo Terra, há quem se preocupe demais por outros mundos sem conhecer ainda nosso mundo. Em realidade, nosso mundo Terra permanece ainda ignorado, existem maravilhas na Terra que são desconhecidas para nós os terrestres. Creio que antes de preocupar-nos nós pela vida em outros planetas, preocupemo-nos pela liberdade do povo,
pelas classes sociais, pelas classes oprimidas, por resolver os problemas que existem entre o capital e o trabalho, por organizar, ou tratar de organizar um pouco melhor o seguro social para nosso irmão o homem, depois pensaremos nas estrelas. Recordemo-nos nós aquilo que disse nosso primeiro mandatário: não são as estrelas o que preocupam a Quetzalcoatl, é o homem. Realmente o homem é um verdadeiro enigma. O que antes nos atraía, nos fascinava, hoje o desprezamos, e se antes nos entusiasmávamos por tal ou qual ramo da ciência, hoje o miramos com indiferença, tão logo estamos alegres como tristes. Nosso pensamento, nossos sentimentos oscilam de acordo com a lei do pêndulo. Vale a pena que nos conheçamos a si mesmos, vale a pena que conheçamos nosso mundo terra. Pensemos na profundidade dos oceanos, há fenômenos que ainda não conhecemos, por exemplo, como é possível, ou por que sucede que os atuns que saem do Brasil e que vêm também da Europa, se encontrem precisamente no mar dos Sargassos para sua reprodução? Por que certas ondas de atuns que se dirigem para a Escócia não entram no Mediterrâneo? Por que existem correntes ou rios no oceano que viajam em direções opostas, separados uns e outros rios por poucos metros de distância? E por que avançam os que vão para o norte em forma de remoinho da esquerda para a direita como um relógio, visto de frente, enquanto os que viajam para o sul, movem-se em rotação oposta? E por que sucede que há certos caudais que se dirigem para norte? Não é, acaso, assombroso, por exemplo, que ainda exista o selacanto, um peixe de cor azul gigantesco e imenso que se acreditava desaparecido e que agora foi descoberto no Oceano Índico? A que se deve, por exemplo, que haja zonas mortas no oceano onde os barcos não podem avançar? O que passa? Qual é a origem do homem? Será, acaso, o Azur aquele de Ekel, ou o filho do Manu indostânico? Eu creio que vale a pena, que antes de preocuparmos nós pelas estrelas, preocupemo-nos por resolver nossos problemas econômicos, e ademais, preocupemo-nos também por conhecer nosso mundo terra. Até aqui minhas palavras, creio que com isto terminamos.